Bom, nós voltamos agora e espero que vocês tenham prestado bastante atenção nessas músicas, nesses louvores, porque nós vamos estar falando na palavra do Evangelho de Lucas 24, 13 a 35. Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. E você vai ver que tem muito a ver essas músicas com o Evangelho. Se você já está com a sua palavra, acompanha comigo. Mas antes de nós iniciarmos a leitura deste Evangelho, vamos convidar a nossa Santíssima Mãe. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo encontrar as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles, e quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que grande alegria falar dessa passagem, que grande alegria que o Senhor nos proporciona nesta noite. Esta leitura, esta passagem
é rica em conteúdos, é rica em liturgia, é rica em teologia, é rica em tudo, meu irmão, minha irmã. Nós poderíamos ficar aqui conversando sobre essa leitura horas e horas, mas o meu tempo não é tão grande, então eu espero que vocês possam entender, possam compreender. Eu peço a Deus, peço ao Espírito Santo que leve a compreensão de vocês, mas o que coloca no meu coração e que queima, como os discípulos falavam, os discípulos disseram assim: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Meu irmão, é como eu sinto neste momento. Por quê? Porque eu olho hoje para a Santa Missa com esse desejo, com esse ardor. Eu vejo dentro desta leitura a Santa Missa acontecendo, tanto no banquete da palavra e na mesa da palavra e no banquete da Eucaristia, porque acontecem essas duas realidades, essas duas dimensões de nossa fé aqui dentro desta palavra. Quando está falando a respeito das Escrituras, ou seja, Jesus foi falando das Escrituras. Assim acontece na Santa Missa, o primeiro ato, né, nas Escrituras, onde primeiro nós escutamos as palavras, as leituras do Evangelho, e depois o banquete da Eucaristia, porque o banquete da Eucaristia, porque eles só reconheceram Jesus ao partir do pão. Ao partir do pão eles conseguiram verdadeiramente reconhecer Jesus, tanto é que aí Jesus desaparece, porque Jesus se torna presença real na Eucaristia. Meu irmão, eu não sei se você consegue entender, mas aqui está falando a respeito de João capítulo 6 todinho, que eu sou o pão do céu, minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Então Jesus está nos colocando aqui verdadeiramente dizendo: eu sou real na Eucaristia, eu sou real no pão. Nessa passagem, pode perceber que eles vão dizendo aqui, quer ver, e eles confirmaram. Então os dois contaram o que tinha acontecido e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Por que Jesus desapareceu, meu irmão, diante deles? Exatamente porque já estava no pão. Jesus, ele desaparece porque ele já estava presente, real no pão. Assim acontece toda vez que o sacerdote consagra. Já não é mais pão, já não é mais vinho, é carne e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente ele se faz presente de forma transubstancial. Então, meu irmão, convido você, toda vez que lê essa passagem, a ter este coração ardendo, arda o seu coração quando você começar a ler as Escrituras, as palavras do Senhor. Quando você abrir a palavra do Senhor, que o teu coração possa arder como ardia. Porque quando você abre as Escrituras, quando você está lendo as Sagradas Escrituras, é o próprio Deus falando com você, é o próprio Deus se manifestando tudo aquilo que Ele já falou, que vem falando cada vez mais ao nosso coração. Ele vai se atualizando em nossa vida, ele vai se atualizando. Todas as vezes que a gente vai abrindo a passagem, que vai lendo as passagens, pode ver que nem tudo é igual. Você pode ler 10 vezes a mesma passagem, que ela vai vir de forma diferente, porque o Senhor vai atualizando isso na tua vida. Então ele fala através da palavra, e ele é o nosso alimento eucarístico. Ele é o nosso alimento, ele está sedento de querer dar a sua carne, o teu sangue. Meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, porque ele está sedento em dar isso. Tanto é que ele vai falar na noite da Páscoa: eu estava ansioso, eu ansiava por este momento, ou seja, de passar aquele alimento, fazer aquela ceia, fazer tudo aquilo que já estava previsto. E ele já dizia aquilo para os discípulos: eu ansiava por esse dia, eu ansiava em torná-los sacerdotes, eu ansiava em estar distribuindo o meu corpo e meu sangue em remissão a cada um de vocês, em que vocês possam agora, a partir de agora, a estar vivenciando tudo isso comigo. É mais ou menos isso que o Senhor estava querendo colocar naquele dia.
Interessante que ele ainda foi falando como vocês são tardios. E ainda hoje, como somos tardios, como deixamos com que os nossos sentidos nos traiam quanto a esta realidade. E ainda somos tardios em crer, tardios em estar vivendo na presença salvífica do nosso Senhor. Meu irmão, esse é um convite para cada um de nós. E nós temos que chegar diante deste pão eucarístico, diante desta realidade de Jesus real na Eucaristia, e dizer: fica conosco, Senhor. Assim como o Padre Pio, na sua bela oração, e fica conosco, Senhor, porque sem ti me perco, perde o meu fervor. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Eu preciso de ti para não cair. Olha, Padre Pio falando: fica conosco, fica comigo. A noite vem chegando, já vai se inclinando, já vem chegando a noite, o dia já vai se passando. Gente, meus irmãos, é extremamente importante essa passagem para a nossa vida em diversos sentidos. Como eu falei para vocês, ficaria horas e horas falando cada versículo, cada leitura, fazendo uma lectio divina em cima de cada versículo, daquilo que vai falando ao meu coração, ao seu coração. Mas o que Deus coloca no meu coração nesta noite é essa realidade da mesa da palavra e o banquete da Eucaristia presente neste Evangelho, presente nesta realidade de hoje nossa. E é muito propício porque hoje nós estamos sofrendo com essa pandemia e então nós estamos carentes, sedentos. Vamos falar carentes, né? Vamos falar sedentos pelo nosso Jesus real, fazendo ser um conosco, sendo sacrário, assim como foi nossa mãe Virgem Maria. Ela foi a primeira, o sacrário vivo, e assim quando nós comungamos Jesus, nós também nos tornamos sacrário, nós portamos esta graça que Nossa Senhora teve. Por isso que quando acabar essa pandemia, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a olhar a Santa Missa com os olhos diferentes, com um coração ardendo, sedento, falando: verdadeiramente o meu Senhor está aqui e eu sou igual a minha mãe amada Maria Santíssima. Eu sou igual a ela quando eu comungo, porque Jesus se faz real dentro de mim. E você vai ver que como o seu comungar vai ser diferente, como o gosto eucarístico em você vai ser diferente, como um ardor de querer verdadeiramente comungar o Jesus, levá-lo de forma mais respeitosa. Você vai ver como que o seu jeito, o seu comportamento vai mudar, porque você vai ter verdadeiramente reconhecido o Senhor. Os teus olhos vão se abrir assim como se abriram dos discípulos de Emaús ao partir do pão. Seus olhos, irmão, seus olhos espirituais vão se abrir. E aí, meu irmão, minha irmã, a sua comunhão vai ser diferente, a minha comunhão vai ser diferente, o nosso desejo de estar na Santa Missa, o respeito de estar dentro da Santa Missa, todo o ato litúrgico vai ser diferente na nossa vida. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, a estar já experimentando isso quando você estiver assistindo. Quando você estiver assistindo a Santa Missa, que você já comece a experimentar isso como se fosse um treinamento. Mas quando você estiver participando da Santa Missa diante do Senhor, dentro da igreja, que você possa viver esse ardor. É isso que eu convido você a estar realizando, Por isso, neste momento, convido você também a fechar os seus olhos, da forma que você está, e pedir a Deus que possa estar abrindo seus olhos espirituais, estar abrindo o teu coração para toda essa palavra que foi falada hoje, que foi falada ontem também, que vai ser falada amanhã, por tudo aquilo, todo o evangelho que a igreja vem
trazendo para nós toda a palavra que você for lendo também. As músicas, que não seja somente, mas não, a música não é só mais uma música. É uma elevação da nossa vida, é uma elevação da nossa alma a Deus, uma elevação espiritual, que nós possamos ouvir as músicas de forma a louvar verdadeiramente o nosso Senhor, a estar sempre querendo estar na sua presença. Por isso, convido você a estar encerrando comigo neste momento, fazendo essa oração, entregando toda a palavra, que o inimigo de nossas almas não venha roubar ela. Então peço que São Miguel Arcanjo possa salvaguardar toda essa decisão sua, toda essa decisão de ardor por querer verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, a estar olhando a Santa Missa de forma diferente. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém, meu irmão. Até o próximo programa. Juntos vamos estar seguindo aí na sequência com mais um louvor. Deus abençoe a todos.